contaminados com a chamada raiz de amargura. Por que com a raiz de amargura? Porque se envolve em guerras alheias, em guerras que não são suas. E aí se complica, aí fica contaminado. E aí fica um bocado de mordida de cachorro, de cão. Então o que tem de crente mordido aí por aí afora, por quê? Porque se envolveu em questões alheias, em guerras que não eram suas. Então nós temos que ter todo esse discernimento, não podemos desmerecer os demônios, mas também não podemos ficar só na defensiva. Não, eu quero distância do diabo, vou mexer com o diabo, deixa o diabo longe de mim, eu vou ficar aqui quietinho na minha, você é um crente só quietinho, não quero problema para não. Só um detalhe, mas sabe que tem igreja também que você vai, o cara fala tanto no diabo. O diabo lá só pode ser entronizado, né? Então, meus irmãos, eu uso aqui a linguagem do David Schultz, né? Não é mais o David Schultz, que hoje é a maior igreja do mundo, igreja de células, né? E então, ele fala sobre o evangelho pleno. Ele diz que o evangelho do Senhor Jesus não é só o evangelho que liberta, não é só o evangelho que faz prosperar, não é só o evangelho que cura. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho pleno, que liberta, que faz prosperar. Então o que nós vemos hoje são igrejas para todo mundo. Não, essa igreja aqui só mexe com demônio. Não, essa igreja aqui só prega riqueza. Não, essa igreja aqui só prega milagre. A igreja de Jesus não é isso aí. A igreja de Jesus, ela é a igreja do evangelho pleno. Eu não posso dizer que eu prego uma mensagem só para libertar demônio. Eu não posso dizer que eu prego um evangelho só de dinheiro. Não, eu não. Eu prego o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo vai se encarregar de fazer tudo isso. De libertar o pecador, de salvar o pecador, de fazer ele prosperar, de fazer ele crescer, de fazer ele dar a volta por cima, de fazer ele ter sorte na área sentimental. Não precisa de terapia do amor, não precisa de campanha disso, campanha de prosperidade. Por quê? Porque o evangelho que eu prego faz tudo isso. E eu particularmente acredito nisso. Então, hoje, por exemplo, nós vemos várias igrejas em que elas vivem o quê? Uma disparidade. Aquelas que dizem eu sou a igreja do amor é a mais severa possível. Aquelas que dizem eu sou a igreja da graça é aquelas que provêm de graça. Então, eu não estou falando aqui de nome de igreja, estou falando de tipos de evangelho. Estou falando de pessoas que dizem que pregam o evangelho do amor, mas não vivem aquele amor. Dizem que pregam o evangelho da graça, mas na verdade o seu evangelho é o evangelho da penitência. Lá na Idade Média, da Igreja Católica, que tinha que pagar indulgências e o indivíduo tinha que pagar, foi ele está morrendo, você tem que pagar indulgência, tem que pagar a salvação dele. Então hoje, muitas igrejas estão vivendo os tempos das indulgências. Hoje, parece-me, como eu falei na aula passada, de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma mercadoria, se tornou mercadoria, e os crentes, o público, são o que? São os consumidores. Então, a pergunta é de muitos pregadores hoje: o que é que está vendendo mais? O que é que funciona? Hoje, muitos sobem ao altar, não mais aquela pergunta: o que é a verdade? Não, eles sobem fazendo a seguinte pergunta: o que é que funciona? O que é que vai dar certo? E aí nós vivemos, como eu falei também na aula passada, a geração do micro-ondas. Tudo já vem pronto, é só esquentar, e muitos não oram mais, muitos não clamam mais para pregar as mensagens. As mensagens às vezes são preparadas só com o intelecto, só com a mente, e muitos pregadores, e às vezes até pastores, estão mais secos e vazios do que um poste. E então, não vai para frente, não anda. Por quê? Porque eles estão cheios de razão. Inclusive, sempre estão